Bom, pessoal, esse talvez seja um dos últimos vídeos políticos que eu vou fazer aqui nesse canal, tá? E eu só vou fazer esse vídeo por causa de dois comentários que eu recebi hoje, por coincidência. Um bom e o outro não tão bom. Primeiro eu vou explicar pra vocês os comentários que eu recebi. Um rapaz falou que viu na Wikipédia, né, as semelhanças entre o bolsonarismo e o chavismo, porque o bolsonarismo é chavista, pra quem não sabe. Inclusive eu mencionei isso na live que eu fiz aqui com o professor J. Neves. A gente fez uma live política aqui nesse canal, pode pesquisar aí. E nós provamos que o Bolsonaro é chavista, sim. Então, é curioso, né? E teve outro rapaz que mencionou aqui no canal, hoje, que ele não é mais cristão. Eu não vou falar quem é o rapaz para não expor a pessoa. Mas que ele não é mais cristão, mas ele vota no Bolsonaro porque ele tem medo do Brasil virar um país comunista. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando o que é comunismo, né? É impossível haver um país comunista no Brasil e no mundo, porque o comunismo é a ausência do Estado. Por isso que o comunismo é utópico. O Lula governou 8 anos, aliás, o PT governou 13 anos, e nós não viramos um país comunista. Mas como as pessoas não têm conhecimento político, elas têm esse medo. E isso torna uma coisa tão bizarra, pessoal, com todo respeito, que o Bolsonaro tem mais a ver com o comunismo do que o Lula. É, por incrível que pareça. E mesmo assim as pessoas querem votar num comunista com medo do comunismo. Quer dizer, isso é tão patético, com todo respeito, que é o mesmo que você querer votar, por exemplo, num candidato gay com medo da cartilha gay, por exemplo. Não faz o menor sentido. Então eu separei aqui alguns pontos só, porque eu também dá para fazer um vídeo muito grande sobre isso, de por que o Bolsonaro, ele sim é o verdadeiro comunista, como esses pessoal entende que é o comunismo. Não o comunismo lá idealizado por Marx, Engels, etc, nada disso, mas o comunismo que eles aprenderam com Olavo de Carvalho, Nando Moura, Brasil Paralelo, com esses canais que falam que comunismo é isso, só porque são de esquerda. Então na verdade não, é exatamente ao contrário. O que nós temos na Venezuela e nesses países como China e Coreia, eu já expliquei naquele vídeo, são ditaduras de esquerda. Só que as ditaduras elas se aproximam. Isso inclusive é chamado na política de teoria da ferradura. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó, que quanto mais por extremo vai um aspecto político ou outro, eles se aproximam. Então quanto mais a extrema direita e a extrema esquerda se aproximam, ó, elas se assemelham. Então o Bolsonaro, por ser mais de extrema direita, ele é mais parecido com o comunismo, como essas pessoas acham que é o comunismo, do que o Lula. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Primeiro ponto, militarização do exército. Olha o que diz essa notícia aqui de 1997, ó. Chaves militariza o governo da Venezuela. Eu vou ler só um trechinho aqui, que não vai dar pra ler a matéria toda, senão vai ficar até um vídeo chato, mas quem quiser procura aí, ó. O Chaves promoveu 34 chefes militares sem aprovação do Congresso. Parecido com o Bolsonaro, né, que quer governar por decreto, não quer governar numa democracia com o Congresso. E nomeou vários oficiais para altos cargos no governo, que nem o Bolsonaro. Isso teve na época do Lula, pessoal? Não. Como é que o Lula ia dar um golpe comunista para transformar o Brasil num país comunista se não tinha militares no poder? O Lula só nomeou civil. Já o Bolsonaro colocou um monte de general Heleno, aquele outro lá que é o vice dele agora, que é Braga Neto, e um monte de general ele colocou no governo. Ó, entre eles, o ministro da presidência, diretor da polícia secreta. O presidente povoou de militares desde a estatal monopolista de petróleo da Venezuela, que é o principal órgão lá da Venezuela, até o órgão responsável pelo recolhimento de impostos. Tudo militares. Para os seus críticos, aqueles entre os 120 mil entregantes das Forças Armadas que querem avançar na carreira, hoje precisa apoiar o partido de esquerda de Chaves. Então se você fosse um militar na Venezuela e você quisesse subir de patente, você só subia com o apoio do Hugo Chávez. Sabe o que o Hugo Chávez fazia, pessoal? Ele chegava a pegar uma pessoa e promover de um cargo para outro no militarismo. Tipo assim, por exemplo, pegar um cabo, esse cabo virar general. Só porque aquele cabo era chavista. Para que ele fazia isso? Para que se um dia ele tomasse o poder como ele tomou, as pessoas se fossem se revoltar ou ir para ruas protestar, ele ia ter todo o exército, um bando de militares e soldados para poder descer o cacete no povo. Foi exatamente o que ele fez. Agora, olha aqui ó, o que mais que o Maduro fez, ó. Milícia. Milícia é o exército popular a serviço de Maduro. Para quem acha que a esquerda é desarmamentista, para quem não sabe, o Maduro ele começou a armar milícias lá, de pessoas que eram chavistas, a favor do governo Chaves Maduro. Então essas milícias são pessoas fanáticas dispostas a darem a vida ou a matarem para manter o Hugo Chávez no poder. No caso aqui o Maduro, perdão, que ele já tinha morrido. A mesma coisa. Ele fez vários decretos possibilitando que essas pessoas tivessem armas, para ele ter um grupo de fanáticos que apoiassem ele a todo custo. Para quê? Para ele não sair mais do poder. Não é muito diferente, pessoal, do que a gente vê aqui no Brasil do Bolsonaro, quer ver? Deixa eu ver se vai dar para ver a matéria, porque algumas matérias colocam esses pop-ups aqui, ó. Ó, Bolsonaro supera Geisel, Médici e Figueiredo como ministros militares. Governos durante a ditadura militar tinham 7 representantes das Forças Armadas nos ministérios.
um a menos que a composição atual. Além disso, o Bolsonaro colocou militares em tantos órgãos do governo, pessoal, que quase tudo nesse governo é controlado por militar. Só tem poucos civis, acho que só o Paulo Guedes que é civil e o Onyx Lorenzoni só. O resto, tudo militar. Então, pessoal, é a mesma coisa. Qual é o interesse de um governo civil colocar tanto militar no poder? O interesse é exatamente esse. Porque quando o Bolsonaro perder as eleições, que tudo indica que ele vai perder, se ele quiser dar um golpe, ele vai ter todos esses militares aqui para apoiar ele, que nem fizeram lá com o Hugo Chávez. Por isso que eu digo, popularidade não quer dizer que aquele governo é bom, pessoal. Vamos ver mais um ponto aqui. Já vimos militares no exército. Vamos ver outro aqui, ó. Aparelhamento do Estado. Olha o que o Hugo Chávez fez, ó. Chávez aumenta o número de juízes na Corte Suprema Venezuelana. Ó, em sessão que atravessou a madrugada, a Assembleia Nacional determinou, em lugar dos atuais 20 juízes, que era o que tinha na Venezuela, a Corte Suprema passa a ter 32. Ó, de 20 para 32 juízes do STF venezuelano. Os novos juízes serão indicados por parlamentares partidários de Chávez. É claro, ele que ia indicar os novos ministros. Tipo aqui aqueles dois que o Bolsonaro indicou. Nossa, eu sou tão retardado para nome, mas vocês sabem de que eu estou falando. Um dos líderes da oposição, Geraldo Blyde, disse que se o judiciário for controlado pelo governo, o governo não estará sujeito a nenhuma forma de controle. Ou seja, o governo pode fazer o que quiser, que não vai ter um juiz para barrar as loucuras do governo. É o mesmo que o Bolsonaro quer fazer aqui, que ele vive atacando o STF, ameaçando o STF. E olha aqui um dos projetinhos do Bolsonaro, ó, pessoal. Bolsonaro quer aumentar o número de ministros do STF para 21. Atualmente são 11, ele quer aumentar para 21, para que nas próximas eleições ele possa indicar já uns 4 ministros. Ó, o pré-candidato à presidência disse nesse domingo considerar a possibilidade de aumentar o número de ministros do STF de 11 para 21. Ele acredita que isso possibilitaria alterar a configuração do tribunal. Segundo o militar, a corte tem envergonhado os brasileiros. Só que os ministros que o Bolsonaro indica, pessoal, são só para trabalhar para ele. Que nem aqueles dois que ele indicou. Aquele que é o pastor evangélico e aquele outro lá que ele indicou. Só para trabalhar para ele. Estão atrapalhando lá os processos, eles não votam contra ele nem a pau. Fazem tudo o que ele quer. Então o Bolsonaro quer o quê? Ele quer mais 11 ministros lá para superar os ministros que já estão lá. O Xandão, Marco Aurélio, sei lá, Carmen Lúcia. Ele quer superar em número para ele poder ter a maioria no STF sempre. Aí tudo que o Bolsonaro quiser fazer, ele vai conseguir ganhar no STF. Vai ser tudo uma fachada, vai ter uma fachada de legalidade. Não, o STF aprovou, tá ok? Foi o mesmo que o Chávez e o Maduro fizeram na Venezuela. Vamos ver outro ponto aqui, ó. Isolamento político internacional. Todo mundo sabe que o Hugo Chávez, quando ele não quis mais sair do poder, ele mergulhou a Venezuela num país isolado internacionalmente. Aqui tem mas tem vários artigos aí que vocês podem pesquisar no Google. A Venezuela ficou isolada. Os países pararam de comprar, de negociar com a Venezuela. Depois teve as sanções econômicas dos Estados Unidos, das potências ocidentais. O que aconteceu com a Venezuela? A Venezuela quebrou. Tá ok? Agora vamos ver a política internacional do Bolsonaro. Olha só. O Bolsonaro, depois que ele atacou várias vezes a França, agora o Macron, que era um dos parceiros comerciais do Brasil, a França está investindo em outras culturas lá para não depender mais da soja do Brasil. Aqui, ó. Então a galerinha do agro aí que apoia o Bolsonaro, vocês vão tomar no zóio, porque o Bolsonaro está mais prejudicando vocês do que ajudando. Por enquanto eles ainda têm relações com o Brasil, mas vai chegar uma hora que eles não vão depender mais, ainda mais se o Bolsonaro for reeleito. Aqui, ó, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, exporta grãos para 50 países da Ásia, África, Europa, etc e tal. Mas por essas tretinhas que o Bolsonaro faz, é isso que aconteceu. Vamos ver outro país? Odeio essas pop-up que aparecem. A China é o nosso maior parceiro comercial, para quem não sabe. Só no ano retrasado, se não estou enganado, a China gastou 56 bilhões comprando produtos do Brasil, insumos, desde soja, gado, outras coisas. Agora olha o que está acontecendo, ó. China foca em parcerias agrícolas na África e atinge a relação com o Brasil. Por quê? Porque o Bolsonaro começou a falar mal da China, falou que não ia comprar vacina porque era chinesa, chamou a vacina chinesa de vacina, o Weintraub falou que odeia o Partido Comunista Chinês, aquele blá 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 todo. Os bolsonaristas chegaram a levantar uma hashtag no Twitter, né, pedindo para o Bolsonaro romper relações com a China. Sendo que a China é o único país que ainda mantém o nosso equilíbrio financeiro aqui. Porque se a gente rompesse com a China, a gente ia quebrar literalmente. Porque ia ter menos dólar no país, automaticamente o dólar ia explodir de preço. Enfim, a inflação ia ficar descontrolada e o Brasil ia quebrar. Mas o Bolsonaro, esse governo dele é tão xenofóbico, né, atacou tanto a China, que a China está investindo na África para não depender mais do Brasil. Então mesmo se um próximo presidente for eleito, por exemplo, o Lula, qualquer que seja, o Ciro Gomes, não importa, seja quem for, a pessoa já vai ter esse pepino na mão aqui por causa do Bolsonaro. E o pior, se o Bolsonaro tentar dar um golpe militar, como ele fica sempre ameaçando, eu não vou aceitar o resultado das urnas. Além dele ajudar o Lula a voltar ao poder, né, que até
Até o cara que pediu o impeachment da Dilma tá apoiando o Lula por causa dessas merda que o Bolsonaro fala. Além disso, ele vai mergulhar o Brasil em sanções econômicas, porque os Estados Unidos já advertiram o Brasil. Se houver um golpe militar, vai haver sanções, que nem houve na, adivinha? Venezuela. Mais um ponto aqui, ó. O Maduro, como é típico de regime ditatorial, eles não aceitam dados, né? Eu até brinco, eu falo que o Bolsonaro não gosta de quem tenha dado. Faço um trocadilho com a palavra. Mas a verdade é essa, regimes ditatoriais, eles não admitem dados. O Maduro demitiu a ministra da Saúde porque ela divulgou os dados na Venezuela. Ela divulgou os dados, viu que o país estava ruim na saúde, a taxa de mortalidade infantil estava alta, etc e tal. O que ele fez? Ele melhorou os dados? Não, ele foi lá e demitiu a ministra por ter feito o trabalho dela. Não é muito diferente do nosso Maduro aqui não, ó. Aqui, ó. O Bolsonaro mandou pedir a demissão do diretor do INPE. Aqui tem várias notícias, vocês podem teclar em qualquer uma. Aqui, ó, ele pediu a demissão do diretor do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um dos melhores institutos do Brasil, o Ricardo Galvão, só porque ele estava fazendo o trabalho dele. Ele divulgou os dados das queimadas na Amazônia. Tem diferença, pessoal, para o Bolsonaro e para o Chaves? Digam aí para mim, o que o Bolsonaro fez de diferente? Ele fez privatização, ele fez reformas, atraiu novos parceiros internacionais. O que ele fez? Porque, por enquanto, nós estamos vendo só a diferença. Outro ponto comum, né, daquilo que eles pensam que é comunismo, né, mas é um regime ditatorial, que é censura. Você não pode falar mal do governo. Na Venezuela, ó, a TV estatal venezuelana, ela santifica o Chaves e ataca a oposição. O Chaves, quando ele conseguiu o poder absoluto, lá os 11 ministros, um bando de militar no poder, ninguém podia tirar mais ele do poder. O que o Hugo Chávez fez? Ele fechou as outras emissoras de TV, lá só tem uma TV estatal, que é uma TV do Estado, e essa TV é proibida de falar mal do Hugo Chávez. Ela só pode elogiar, passar pano e falar que o Chávez é lindo, belíssimo e maravilhoso e que a Venezuela está indo de vento em popa. A Venezuela está melhor que os Estados Unidos e a Europa. É isso que a TV estatal venezuelana faz. É muito diferente daqui, pessoal, do que o Bolsonaro está fazendo, olha só. Essas pop aqui enchem o saco. A Jovem Pan vira voz do bolsonarismo com verbas do governo e tom amigo. Então o que acontece? Os bolsonaristas dizem que a mamata acabou por causa da Globo, né? Ah, acabou a mamata, chupa globalista, globalista. Na verdade a mamata não acabou, pessoal, ela só mudou de mão. O Bolsonaro investiu pesado em emissoras como a Jovem Pan, Rede Record, o SBT, inclusive a emissora do Bispo, né? Ele chega a usar dinheiro público para comprar aquelas novelas do Edir Macedo. Só enchendo o Edir Macedo de dinheiro. E a Jovem Pan, claro, é a mais famosa aqui, ó. Tudo com verbas do governo aqui, ó. Pra ficar o dia inteiro aquele bando de gente mentindo e passando pano pro governo, chegando a dizer que nem ele na Venezuela, né? Chegando a dizer que o Brasil tá melhor que a América. Ah, então, veja bem, a nossa gasolina tá mais barata que na Inglaterra. E isso a Globo Lixo não mostra. É claro que eles não mostram o salário do britânico e o salário brasileiro, a média salarial. Mas eles ficam ali passando pano o dia inteiro, ó, que nem a Venezuela. Então se o Bolsonaro der golpe, ou se ele for reeleito e conseguir aumentar o poder dele, o Brasil vai ficar igualzinho, pessoal. O Bolsonaro vai fazer o quê? Ele vai fechar a Globo, como ele já ameaçou várias vezes. Aqui, ó. Vai ameaçar caçar a concessão da Rede Globo. Tudo bem que caçar a concessão não é tão fácil, que depende do Congresso. Mas todo mundo sabe que o Bolsonaro compra o Congresso, né? Pra tudo. É só ele fazer lá umas emendas secretas, né? Que pro Congresso nunca falta dinheiro. Falta é pra merenda, falta pra farmácia popular, pra isso falta. Pro Congresso nunca falta. O Bolsonaro sempre dá um jeito. Então é só ele aumentar a verba lá do Congresso, ele caça a concessão da Rede Globo. Vocês não vão ver mais novela, Jornal Nacional, aqueles programas esportivos. Vão ser obrigados a ver Edir Macedo e propaganda do governo o dia inteiro. Olha que maravilha. Não são uns anticomunistas comunistas, pessoal? E por fim, deixa eu ver qual é o último aqui. Não, aqui é só a ferradura política. Enfim. E tem tantos outros pontos em comum, pessoal, que se vocês colocarem aqui no Google bolsonarismo e chavismo, vocês vão achar artigos bem melhores, mostrando tudo isso daqui, da comparação de como, ó, de como é parecido o bolsonarismo e chavismo. É que os bolsonaristas não entendem. Os bolsonaristas estão querendo votar no Bolsonaro, com medo do Lula transformar o Brasil numa Venezuela, numa república comunista, mas quem está fazendo exatamente isso é o Bolsonaro. Imagina mais 4 anos desse governo. A mulher do Macron é feia, o presidente da Argentina é ladrão, a China não presta, é comunista. O Brasil quebra, pessoal. Então pense um pouco. Para que vocês vão votar num presidente que representa aquilo que vocês acham que é comunista, se vocês são anticomunistas? O Lula governou 13 anos, aliás, o PT, né? O Lula foi 8 e 5 anos da Dilma. 13 anos. Teve alguma dessas coisas aqui parecida com o que eles pensam que é comunismo, pessoal? Teve militares no poder, teve aumento de ministro do STF, teve aparelhamento do Estado, teve algum racha internacional, isolamento, né? O Brasil virou uma pária? Não, pessoal.
Então não é mais uma questão de direita ou de esquerda, de comunismo, anticomunismo. É uma questão da sobrevivência do Brasil, tá bom? Então é o último vídeo político que eu vou fazer aqui, tá? Até porque daqui a pouco vai ser até perigoso falar de política, né? Com essa galerinha fanática aí, daqui a pouco vai... Uma galerinha fanática armada, são que nem a milícia do Hugo Chávez. Daqui a pouco é até perigoso falar de política. Analise aí e tirem suas conclusões, tá bom, pessoal? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.